Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Professor Leonardo Lopes falando aqui, dando início agora aos nossos estudos sobre a nova temática, nova matéria nesse novo semestre que se inicia, né? E agora iremos abordar nossos conhecimentos. Vamos falar um pouco sobre a questão do planejamento e gestão estratégica. É um assunto muito importante no nosso curso na grade curricular, que nós temos que ter total atenção, porque esse sim tem uma aplicabilidade enorme em toda e qualquer empresa. A gente vai ver isso mais à frente, certo? Boas-vindas a todos e parabéns a todos que continuaram, que conseguiram êxito e estão aí no bloco seguinte. Ok? Vamos dar continuidade aos estudos, pensando que essa fase ruim aí de corona está passando, né? Provavelmente no próximo, até quem sabe, no meio desse semestre, a gente já consegue ter nossos encontros de maneira presencial. Dando início aqui ao estudo da matéria, Planejamento e Gestão Estratégico, vou mostrar para vocês aqui o que nós vamos abordar nesse semestre, certo? Planejamento e Gestão Estratégica, em que nós temos um ambiente estratégico, um contexto inicial, em que nós vamos abordar a questão de conceitos, o ambiente em si, né? A ambientação, a origem de estratégia voltada para empresas, vamos abordar algumas ferramentas. A priori eu digo logo, não se engane em ver essa ementa, vamos dizer assim, tão enxuta, não. Eu só coloquei os principais tópicos, certo? Tem assunto muito para a gente abordar aqui em gestão estratégica. Depois nós vamos falar sobre planejando a estratégia, né, de olho no futuro, uma perspectiva, logo porque o planejamento em si ele foca muito na visão futurista do que a organização pode vir a enfrentar, certo? O terceiro, nós temos o planejando a estratégia, oportunidade de mercado, né? Como aproveitar, como identificar, como lidar com essas oportunidades de mercado. E, por fim, o gerenciamento de estratégia em si, ok? Mas, mais uma vez falando, não se engane com essa ementa que eu coloquei aqui tão enxuta não, certo? É muito assunto que a gente tem para abordar. Cada um desses tópicos aqui tem vários subtópicos para serem estudados. Então vamos lá, certo? Antes de a gente falar sobre o planejamento estratégico em si, vamos entender o que é que vinha a ser ele dentro da organização. Aqui nós temos algo que acredito que todos vocês já devam ter tido contato, né? Quando a gente fala das funções administrativas ou funções gerenciais ou funções do administrador, né? O processo de administrar, gerenciar, ele é composto por etapas. Essas etapas, na verdade, elas foram vislumbradas, vamos dizer assim, primeiramente por Fayol lá na teoria científica da administração, em que ele abordava, na verdade, 5 funções. Primeiro, Fayol dizia que a função administrar tinha que ser algo à parte. Ela tinha que, primeiro, ter uma visão geral da organização, certo? E que tinha que ser uma função especializada e à parte. Daí ele dividiu a função de administrar em 5 funções, que seriam o chamado POC3, né? Ou POC3, planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar. Com neoclassismos, vamos dizer assim, da administração, reformulação de várias teorias, novos pensamentos, novos pensadores, continuou-se ainda essa questão de que o gerencial, a parte gerencial da organização deveria ter etapas, deveria ter funções, só que foram, vamos dizer, revisadas, de modo que hoje nós podemos abordar que o administrador, o gerenciador, o gerente de toda e qualquer organização, ele possui 4 etapas, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. De certo modo, a gente pode ver aqui que o coordenar e o comandar foi fundido nessa direção, até porque é muito difícil você saber diferenciar a coordenação de comando. Então, por que não fechar num só, certo? Essas são funções que se complementam e que formam um todo. Um macete para vocês lembrarem disso aqui é lembrar as iniciais. Ó. Pode ser. Quais são as funções do administrador? Pode ser. Planejar, organizar, dirigir, controlar.
Vamos ver então aqui um conceito bem enxuto sobre quais são cada um, a diferença de cada um, né? Planejar ou prever, que seria mais ou menos pensar antecipadamente os objetivos e ações e atos da organização. Organizar, alocar, distribuir o trabalho, recursos, autoridades para atingir objetivos e realizar as ações, objetivos esses e ações essas que foram determinadas lá no planejamento. Dirigir, orientar as pessoas para que elas cumpram o esperado, motivar, liderar, comunicar, incentivar e etc. E controlar, verificar se os atos estão conforme com os planos e mudar o rumo quando se forem necessários, certo? É uma ação corretiva. Aprofundando aqui na questão do planejamento, o planejamento em si ele visa tornar a empresa mais eficaz, né? Eficaz ligar a fazer as coisas certas e mais eficiente, fazer certas coisas, de modo a aumentar a competitividade da organização, certo? O planejamento ele deve ser bem feito e realizado com antecedência. A gente vai ver que essa questão de antecedência ele é intrínseca mesmo porque não tem como agir seja qual for a forma e seja qual for a organização ou o tamanho dela sem um planejamento prévio. Por mais que esse planejamento seja formal ou informal. Falando mais aqui sobre planejamento é a função administrativa que estabelece os objetivos e as linhas de ação adequadas para alcançá-los. Ou seja, o objetivo para que existe a minha organização é determinado lá na primeira fase, né, na primeira função, que é o planejamento. E as linhas de função, as linhas de ação, são quais são as ações que eu devo tomar para poder chegar nesses objetivos. A noção mais simples de planejamento é a não improvisação, né? Uma ação planejada é uma ação não improvisada. Há improvisação? Há sim, mas entende-se que a improvisação ela deve funcionar como uma regra, ou como uma exceção, não como uma regra nos afazeres, vamos dizer assim, nos procedimentos, na forma como a organização executa as suas tarefas. Falando ainda sobre noções de administração, planejar é escolher direções para se alcançar resultados desejados, alcançados esses já determinados na própria fase de planejamento. O planejamento é a escolha racional de cursos de ação, com base em objetivos, em fatos e na estimativa que poderá ocorrer em cada alternativa disponível, certo? Então você vai poder mensurar, né, os resultados obtidos dependendo da ação que for tomada. Continuando ainda o planejamento, o processo de planejamento, definir objetivos, né, o que queremos, verificar a situação atual, onde estamos, desenvolver premissas em relação ao futuro, o que temos pela frente, analisar as alternativas de ação, quais os caminhos possíveis a seguir, né? Escolher a melhor alternativa, qual o melhor caminho dentre esses caminhos possíveis a seguir e implementar o plano escolhido e avaliar os resultados, né? São as fases que a gente pode dizer do processo de planejamento. Os objetivos são alvos que se pretende alcançar dentro de um certo espaço de tempo. E aí a gente pode colocar esses objetivos, trazer até para a nossa vida, ok? Quando a gente fala de processo de planejamento. Então você estipula um prazo X, um objetivo e um prazo X para se chegar nesse objetivo e foca nele e elabora o caminho necessário para se chegar nesse objetivo. Deve ser mensuráveis, metas, né, para você ter metas. Exemplo, vamos supor, vamos trazer aqui, vamos tirar da fase vamos tirar do escopo aqui de empresas, para ficar mais fácil e mais presente no nosso dia a dia. Hoje é dia 1º de dezembro, dia 30 de dezembro, alguém vai viajar para a praia. E aí ele tem como meta, eita, eu tenho que perder 5 quilos. Ele tem como objetivo, eu tenho que perder 5 quilos, certo? Tem 4 semanas, você pega esses 5 quilos, divide por 4, então você já tem as metas a serem alcançadas dentro de cada semana, certo? Dá 1,1 kg 250 gramas. Certo? Então, dentro de cada semana, eu tenho que perder 1 kg 250 gramas para poder, no final dessas 4 semanas, eu ter perdido os 5 quilos, que é meu objetivo principal. Certo? É mais ou menos isso. Então, devem ser mensuráveis as metas para permitir o acompanhamento e avaliação. Até porque, sem você mensurar, né, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. É uma máxima da administração. Então, se você mensurar,
não estipular metas, como é que você vai gerenciar isso, vai saber avaliar se está contente daquilo que você predeterminou a executar ou não, ok? Devem ser mensuráveis para permitir o acompanhamento e avaliação, vinculados e coerentes com a missão, certo? Tem que ter a ver também, quando a gente, agora já trazendo para o lado da organização, de empresa, tem esses objetivos, eles têm que estar de encontro com a missão, com a visão, com os valores da organização. Devem ter prazo para sua realização, devem ser realistas, refletindo a realidade possível e devem ser claras, buscando evitar interpretações diversas. Isso eu acredito que seja bem claro para a gente. O processo de planejamento, o objetivo podem ser globais ou estratégicos, válidos para todas as organizações, e funcionais, definidos por área de função, e operacionais que envolvem a realização de atividades cotidianas. E a gente vai ver bem direitinho melhor como é que funciona essa questão do que vem a ser estratégico, funcional e operacional. O planejamento em si, né, ele tem 3 tipos de planejamento. E aí é onde a gente vai esmiuçando agora mais essa questão do planejamento. Nós temos 3 tipos ou níveis de planejamento. É o planejamento estratégico, planejamento tático e o operacional. Aqui nós temos a pirâmide do planejamento, em que nós temos os 3 níveis de planejamento: estratégico, tático, operacional. A organização também em si, ela se divide dessa maneira aqui, certo? O planejamento estratégico está ligado à direção, certo? Ao alto escalão da alta administração da organização, envolve a organização como um todo. Então, o que for definido lá abarca e impacta a organização como um todo, traça diretrizes, missão, valores e visão da organização, da empresa, diagnóstico de fatores ambientais externos e internos. Então, os diagnósticos muitas vezes são feitos por parte do alto escalão, certo? Que tem uma visão macro do ambiente externo e interno. O foco geralmente é a longo prazo, né? Os objetivos são globais, até porque abrange toda a organização, e a orientação é ampla e abrangente, abarca, como eu já falei, toda a organização. O tático, vou falar nem do tático agora, vou falar lá para o operacional. O operacional, gente, é mais ou menos como se fosse o antagonista, não vou dizer nem antagonista, porque os 3 níveis, eles tendem a traçar um caminho em conjunto para chegar no objetivo em comum, certo? Porém, o operacional, ao contrário do estratégico, por exemplo, o foco dele é a curto prazo, né? Os objetivos deles não são gerais nem globais, eles são específicos da execução. Ele também está direcionado ao setor operacional, certo? A parte supervisional, lá, ao setor da execução de tarefas em si, né? Como se fosse o chão de fábrica da organização. E detalha as tarefas e atividades isoladamente. O tático, ele trabalha como um intercâmbio entre esses 2 níveis, né? O estratégico e o operacional. Então, o que não for estratégico, o que não for operacional, vem a ser tático. Está ligado mais à função gerencial. Para a gente ter uma ideia, vamos dizer que eu tenho uma empresa de venda de eletrônicos, certo? Nós temos o dono. Podemos colocar de uma maneira bem simples. Nós temos o dono, ou seria o planejamento estratégico, né? A alta administração. Nós temos um gerente, que é recomendado, que é responsável pelos departamentos, gerentes, né, na verdade, pelo setor financeiro, setor de pessoal, gerente de vendas e tal, eles estão no setor tático. E nós temos os vendedores, os entregadores, eles estão mais no setor operacional, certo? O tático, gente, ele tem um plano mais detalhado por departamentos. Então, como se fosse assim, o gerente de vendas, o planejamento dele é focado no departamento dele, gerente de marketing no departamento dele, gerente de finanças no departamento dele. O foco é o médio prazo e os objetivos com enfoques por departamentos, né? Até porque o planejamento é por departamento, então os objetivos também são por departamentos, certo? Só para a gente entender. Só que a nossa matéria em si trata principalmente desse primeiro nível aqui, que é o nível estratégico, né, que fica a responsabilidade da alta administração. E o que vem ser o planejamento estratégico? Planejamento estratégico é planejar, é decidir antecipadamente o que fazer. Antecipadamente está ligado principalmente ao conceito trazido lá para o Fayol, que chamava o planejamento, na função não era nem planejamento, era previsão ou prever, certo? De que maneira fazer,
quando fazer e quem deve fazer para o alcance de uma situação desejada. Planejamento é um processo que apresenta os caminhos a seguir de modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos, certo? Ou seja, como é que eu vou planejar para executar a tarefa da melhor maneira possível, com o menor esforço, com o menor recurso, com o menor custo possível. Planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando um maior grau de interação com o ambiente. Ou seja, a função, o porquê daquela organização existir é determinada lá na fase de planejamento estratégico. O planejamento estratégico é e sempre será aplicado por qualquer empreendedor, seja formal ou informalmente. O que seria isso, formal ou informal? Você já deve ter ouvido falar num negócio chamado plano de negócio, né? Que é um documento em que você vai, de certo modo, descrever, né, bibliograficamente, vamos dizer assim, como a sua empresa será, certo? Isso, lá no planejamento, essa elaboração do plano estratégico é uma função de planejamento estratégico formal, certo? O informal seria, nem todas as empresas fazem isso, principalmente os micro e pequenos empreendedores, eles não costumam fazer toda a elaboração de um plano de negócio em si, né, todo rebuscado, bem técnico, para a implementação do seu negócio. Mas o planejamento estratégico está ali de maneira intrínseca. A gente vai até ver aqui, ó. Tal afirmativa se baseia em dois fatos. Vamos lá. Qualquer um, seja um pequeno mercado, né, uma quitandazinha, ou na esquina, ou a Gol Linhas Aéreas, que é uma empresa gigante, pensou sobre o que venderia, para quem venderia, a que preço venderia, a que locais atenderia e a que estrutura operacional precisaria. De que estrutura operacional precisaria. Então, o pensar sobre isso faz parte do planejamento estratégico de toda e qualquer organização, certo? Aí nós temos um exemplo aqui do Mercadinho da Esquina ou do Gol Linhas Aéreas, mas também a gente pode botar coisas no mesmo nicho. Então, vamos lá, a tia que faz cachorro quente e vende no carrinho, e a Subway ou a McDonald's, certo? São empresas do mesmo ramo, mas o planejamento estratégico existe lá sim, seja de maneira formal ou informal. O segundo fato é que, se a empresa existe, seus clientes formam uma imagem ou têm uma percepção definida sobre ele. E voltando aqui, se a empresa existe, seus clientes formam uma imagem ou têm uma percepção definida sobre ela. E isso vai acontecer, seja uma empresa pequena ou empresa grande, certo? Seja um cara que abriu um negócio de móveis ou de roupas, uma menina que vende roupa não tem nem loja física, só pelo Instagram, ou então, sei lá, a Renner, certo? Os clientes, eles formam uma imagem, têm uma percepção definida sobre ela. E ao criar essa imagem, elas são capazes de criticar ou elogiar o produto e o atendimento. São fatores esses que estão relacionados também ao planejamento estratégico, certo? Isso aí é suficiente para um gestor atento repensar o que deve ser feito ou não ser feito e ajustar as ideias, os ideais estratégicos, ou seja, para aferir se a estratégia pensada está de fato sendo colocada em prática, ou se mesmo ela está sendo colocada em prática, se ela está surtindo o efeito esperado, ou se ela está sendo colocada em prática, o efeito está surtindo, mas ainda não é, ou é esperado, mas você consegue identificar um potencial maior, então você pode moldá-lo e alterá-lo de forma que ele se potencialize da forma esperada, certo? Tais fatos independem de um processo formal de planejamento estratégico, né? Ou seja, todo esse arcabouços aqui de ideias, de procedimentos que estão intrínsecos, que são inerentes da empresa, independente, né, inerente ao tamanho delas, elas estão totalmente independentes do processo formal. Então, o planejamento estratégico é natural em toda e qualquer organização, certo? Gente, aqui a gente finaliza um pouco a parte da questão
conceitual, vamos dizer assim, só para a gente entender o que é o planejamento estratégico dentro da organização, qual a importância dele, o que a gente pode vir a estudar no decorrer do curso, certo? Vou me atentar agora à questão das postagens não, das aulas via Meet, porque eu acho que é interessante. Agora, começando a matéria nova, a gente ter essa conversa, certo? Ver de vocês qual a percepção que vocês têm do entendimento do assunto, para a gente bater um papo, para poder moldar as aulas da melhor maneira possível, ok? Bom, a gente fica por aqui. Próxima semana a gente está de volta com um novo assunto, seja via Meet ou via postagem, a gente vai decidir aí no decorrer da semana. Qualquer coisa, vocês têm meu contato e já estou no grupo e meu e-mail também está aí acessível a qualquer um de vocês, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu!